Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Mateus. Chegamos ao último capítulo de Mateus, o capítulo 28. Eu quero ler com você os versículos 18 ao 20. Está escrito assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Olha que extraordinário isso, amados. Nós vemos ali a grande comissão, né? Jesus falando com os seus discípulos. E eu quero falar sobre dois pontos que é extraordinário nessa declaração que Jesus fez. Primeiro, Jesus disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Amados, toda a autoridade foi entregue a Jesus Cristo. E nós estamos debaixo do domínio, do governo de Jesus Cristo. Mas nós precisamos receber isso daí, nós precisamos viver a partir dessa verdade. Nós não precisamos ter medo. Muitas e muitas vezes nós somos sucumbidos pelo medo, mas não precisamos. Nós estamos debaixo do governo de Cristo Jesus e Deus entregou a Cristo Jesus toda a autoridade, seja nos céus ou seja na terra. Quem comanda a nossa vida, o rei sobre as nossas vidas, é aquele que tem toda a autoridade sobre todas as coisas. Nós precisamos viver em ousadia, amados. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo: Ei, Timóteo, você não recebeu um espírito de covardia, de medo, mas você recebeu um espírito de poder, de amor, de equilíbrio. Viva por meio dessa vida que você recebeu. E essa é a palavra de Deus para nós. Não podemos nos deixar dominar pelo medo. Por quê? Porque o rei sobre nós é aquele que tem toda a autoridade, seja nos céus, seja na terra. Não precisamos temer, podemos viver em ousadia, em poder, pautados no governo, na autoridade de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. E o segundo tópico que eu queria falar é: e eu estarei sempre com vocês. Amados, Jesus Cristo enviou o Espírito Santo, que é o Espírito do próprio Cristo, é o Espírito do próprio Deus, é a plenitude de Deus, para habitar em nós. Ele está sempre conosco, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos da nossa vida. Muitas e muitas vezes nós achamos que Deus foi fazer um passeio, né? Que o Espírito Santo foi dar uma passeada. Não, amados. Quando nós nos vemos em circunstâncias difíceis, né? Quantas e quantas pessoas já perguntaram: Deus, onde o Senhor está? Ele sempre está conosco, sempre. E nós podemos confiar nisso. Podemos descansar nessa verdade. Não precisamos nos desesperar. Olha que extraordinário, amados. Jesus Cristo tem toda a autoridade sobre os céus e a terra e Ele está todos os dias conosco, em todo o tempo conosco, cuidando de nós, nos ensinando, nos guiando, nos protegendo. Sabe, amados, nós precisamos viver em confiança, em completa confiança no Senhor. Nós vivemos num mundo que está cada vez mais desesperado, caótico, problemático. As circunstâncias estão cada vez piores. Se nós olharmos apenas com os nossos olhos naturais, nós nos desesperaremos. E aí nós precisamos nos alimentar com a verdade da palavra, nutrir o nosso coração com a verdade da palavra. E nós temos essa certeza de que toda a autoridade está em Cristo Jesus. Ele, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Rei sobre nós, é aquele que tem toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra, e Ele está sempre conosco. Nós não precisamos temer. Eu encorajo você a alimentar-se com essas verdades,
a quando os momentos ruins aparecerem, você ministrar você mesmo, você falar para você mesmo: ei, não se apavore, o Senhor está aqui comigo, Ele tem toda a autoridade, Ele não me abandona, eu posso confiar no Senhor. Sabe, amados, nós precisamos viver assim. O mundo está indo cada vez por um caminho terrível, de mal a pior, e se nós não mergulharmos nas verdades de Deus, nós vamos sucumbir, nós vamos nos abater, nós vamos ficar doentes, inclusive, por causa da situação que está lá fora. O mundo jaz no maligno. E nós sabemos que quanto mais se aproxima a volta de Jesus Cristo, pior ficará o mundo. Nós precisamos o que, como filhos de Deus? Nutrir o nosso coração e a nossa mente com as verdades da palavra de Deus. Precisamos nutrir o nosso coração com aquilo que Jesus deixou para nós. E o Senhor está sempre conosco. Então eu encorajo você a ministrar essas verdades para você mesmo. Quando vier os momentos difíceis, quando vier situações desesperadoras, abra a tua boca, fala em voz alta: ei, eu vou falar aqui o meu nome, eu vou falar para mim, você fala aí para você: ei, Catiane, Jesus Cristo é o seu Senhor e Ele está em você todos os dias da sua vida, Ele tem toda a autoridade, Ele trabalha por você. Sabe, amados, nós precisamos ministrar a nós mesmos, muitas vezes precisamos. Por quê? Porque os nossos pensamentos, de repente a nossa alma fica aflita e nós precisamos submeter tudo isso ao poder de Deus, às verdades de Deus. Precisamos confiar na plenitude de Cristo Jesus. É o que eu sempre falo: Cristo é suficiente para nós. E nós precisamos aprender a viver em completa confiança no Senhor. O mundo quer tirar os nossos olhos de Cristo Jesus, quer nos fazer olhar para problemas financeiros, para crises, para doenças, para pandemia. O mundo quer nos fazer olhar para tudo que está ao nosso redor, guerras. E aí nós entramos em desespero se nós fixarmos os nossos olhos no que está acontecendo no mundo. Nós precisamos aprender a viver pela fé. Fé na suficiência de Cristo Jesus, sabendo que Ele é por nós, que Ele está conosco todos os dias da nossa vida e que Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. E nós estamos debaixo do governo dEle, do senhorio dEle, por isso não precisamos temer. Vamos orar? Pai, muito obrigada por essa verdade extraordinária. Obrigada porque nós podemos viver pautados nessa verdade. Em Jesus Cristo está toda a autoridade nos céus e na terra, e Jesus Cristo está sempre conosco, todos os dias da nossa vida, por meio do seu Espírito. Obrigada, muito obrigada, Pai. Eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós sejamos fortalecidos por essa palavra, encorajados por essa palavra, a vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, que nós possamos prosseguir em fé, em confiança, que o Senhor é Rei sobre nós, é Senhor sobre a nossa vida e nós não precisamos temer. Fortalece os meus irmãos, ajuda os meus irmãos, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.